Saúde! Nessa aula sobre formação de palavras, nós vamos entender o processo de derivação. A derivação acontece quando nós temos uma palavra primitiva que a partir dela nascem outras palavras. Então, por exemplo, aqui a palavra terra. Eu tenho aqui o radical dela, que é o ter. E a partir dele nascem outras palavras como terrestre, terreiro, terráqueo, enterro e aterro. Então, todas essas palavras aqui são derivadas da palavra terra. E o processo de derivação acontece de algumas formas. Uma delas é a derivação prefixal, que é quando nós incluímos um prefixo à palavra primitiva, como aqui. Leal, eu acrescento um prefixo e vira desleal. Feliz, eu acrescento um prefixo e vira infeliz. Outra forma é a derivação sufixal, que, como o próprio nome diz, nós incluímos um sufixo na palavra primitiva, como aqui. Carro, carroça. Belo, beleza. Lembrando que o radical aqui da palavra belo acaba no L. Outra forma é a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Ou seja, nós vamos incluir prefixos e sufixos simultaneamente, como é o caso de deslealdade, em que eu tenho a palavra primitiva leal e eu incluí o prefixo des e o sufixo dade. Muito semelhante à derivação prefixal e sufixal é a derivação parasintética, em que eu também incluo prefixos e sufixos, como aconteceu aqui com empobrecer. Eu tenho aqui pobre como palavra primitiva e acrescentei um prefixo e um sufixo. Mas qual a diferença entre a derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética? No caso da derivação prefixal e sufixal, se eu retirar ou o prefixo ou o sufixo, eu ainda tenho uma palavra com sentido completo. Por exemplo, deslealdade. Se eu tirar o prefixo, fica lealdade, tem sentido. Se eu tirar o sufixo, fica desleal, também tem sentido. Agora, ao contrário da parasintética, se eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra vai perder o sentido. Por exemplo, empobrecer, eu tiro o prefixo, vira pobrecer. Essa palavra não existe. Se eu tiro o sufixo, vira empobre. Essa palavra também não existe. Então, essa é a diferença entre a prefixal e sufixal e a parasintética. Na primeira, eu posso retirar prefixo ou sufixo e a palavra continua com sentido. Na segunda, isso não é possível. Outra forma de derivação é a derivação regressiva. Ela acontece a partir de verbos que se transformam em nomes. E esses verbos, eles serão abstratos, terminados em A, E ou O e indicativos de ação. Por exemplo, de assaltar, eu tenho assalto como derivação regressiva. De plantar, eu tenho planta. E de atacar, eu tenho ataque. E por que ela recebe o nome de derivação regressiva? Justamente porque há a supressão de letras. Então, em assaltar, nós perdemos aqui uma letra, virou assalto. Em plantar, nós também perdemos. E em atacar, nós também perdemos. Por isso que é chamada de derivação regressiva, porque ao invés de acrescentarmos letras, nós subtraímos. E por último, a derivação imprópria. Derivação imprópria é quando uma palavra muda de classe gramatical. Por exemplo, a garota pobre gritou. Aqui eu tenho pobre como adjetivo se referindo à garota. Na derivação imprópria, o que aconteceria? O pobre gritou. Pobre aqui deixou de ser adjetivo e se transformou em substantivo. E isso fica muito claro pela presença do artigo aqui, né? Determinando o masculino. Então, essa é a derivação imprópria.
Recapitulando então, os processos de derivação acontecem de algumas formas. A primeira, a derivação prefixal, quando nós temos uma palavra primitiva e acrescentamos um prefixo a ela. A derivação sufixal, que é quando nós acrescentamos um sufixo à palavra primitiva. A derivação prefixal e sufixal simultaneamente, que é quando nós acrescentamos prefixos e sufixos. A derivação parasintética, que é o mesmo que a prefixal e sufixal, entretanto, no caso da prefixal e sufixal, se eu retiro ou o prefixo ou o sufixo, a palavra continua com sentido. Se eu retiro o prefixo ou o sufixo na parasintética, a palavra perde completamente o sentido. Derivação regressiva, que é formada a partir de verbos que se transformam em nomes, sempre indicando ação e terminados em a, e ou o, além de serem abstratos. E por último, a derivação imprópria, que é quando as palavras mudam de classe gramatical.